Boa. Estamos gravando? Estamos live. Beleza, mais um encontro de filosofia. Bom, o próximo meetup é imagens e IA. Então, a ideia é meio a gente discutir isso aí até o meetup no dia 22, eu acho, de agosto. Porém, estamos abertos aí a quem quiser trazer outros tópicos também. Alguém tem alguma coisa para começar? Se não, eu tenho. Manda bala. Então, bora. Quero passar 2 minutinhos aqui de um vídeo de ontem e só para dar uma esquentada na conversa. Vocês chegaram a ver aquele tweet que eu tinha feito, que eu tinha mandado com um compilado de vídeos que a galera, estilos de vídeo que a galera tá fazendo? Eu não vi. Assim, imagina que os modelos estão sendo treinados com as coisas que a gente tem. Uma coisa que a gente tem bastante de vídeo available é footage de Security Cam, por exemplo. Então os modelos são muito bons nisso. E aí, nessa thread, eles mostram, tipo... eu até tinha visto no Instagram os caras postando, tipo... Olha os amigos que o meu gato arruma. E aí é, tipo... Vem, tipo, um lobo e o gato em cima do lobo, tá ligado? Só que o vídeo muito realista. Aí eu comecei a pensar, tipo, cara, tem certos estilos de vídeo... Se você para imaginar com que o modelo foi treinado, tem certos estilos de vídeo que com certeza o resultado é mais foda por causa disso, né? Nossa, eu posso só fazer um comentário também antes, Pedro? Vai lá. Quando você perguntou, alguém tem alguma sugestão? Eu pensei numa muito boa, que é como chama o professor do Ilya Sutskever? Sabe quem é esse cara? É um dos pais aí da AI da LLM, do jeito que ela é hoje. O professor dos caras foda. E quando você falou isso, eu falei, mano, eu quero muito pôr esse cara. E outro dia eu vi esse Roda Viva do Nicoleles. Eu consegui ver 5 minutos, porque eu não suporto ele, velho. Eu queria passar só a primeira pergunta. Eu sei, mas eu achei muito da hora que você vai pôr esse vídeo, porque eu a achei gente vai ter que discutir. E, na verdade, o vídeo que eu ia sugerir é, na verdade, a resposta para esse. Então, vamos embora. Bora. Vou passar só a primeira pergunta, que eu acho que é bom para a gente aquecer. E depois, Ladaró, se você quiser também mostrar esse tweet aí que você mencionou. Beleza. Bora lá. Começar já entendendo essa sua tese, que é o título do seu futuro livro. Por que na sua concepção, a IA não é nem inteligente e nem artificial? E de onde vem a sua convicção, algo tranquilizadora, de que ela não vai nos tornar prescindíveis no curto ou médio prazo? Bom, na realidade, eu publiquei uma monografia anos atrás, 2015, exatamente sobre esse tema, com um grande amigo meu, matemático egípcio-suíço, Ronald Sicurel, onde nós discorremos em um texto de mais ou menos 100 páginas de todos os argumentos que mostram que, basicamente, o nome inteligência é mal usado, porque a inteligência é uma propriedade da matéria viva, da matéria orgânica, dos organismos. Ninguém sabe muito bem definir a inteligência. Esse é um dos grandes problemas da área de inteligência artificial, porque ela tenta ganhar dinheiro e fazer coisas sem nem saber o que ela está fazendo. Mas a inteligência pode ser ligeiramente, geralmente definida como uma propriedade emergente dos organismos para lidar com um ambiente em fluxo contínuo e com outros organismos. É uma propriedade adaptativa do processo de seleção natural que dependeu de bilhões de anos de eventos aleatórios que não podem ser reproduzidos num código digital. E ela não é artificial porque ela depende, como quem trabalha profissionalmente com ela e como eu trabalhei durante 30 anos, ela depende do trabalho humano para todas as fases fundamentais do treinamento dos modelos, da checagem, curadoria. Né? Bora ouvir só a resposta, são 3 minutos, depois a gente debate. Inclusive, é hoje talvez a indústria que mais emprega pessoas em trabalho semi-escravo ao redor do mundo, milhões de pessoas na África, nos acampamentos refugiados, na Venezuela, na Colômbia, na América Latina inteira,
para fazer o famoso data labeling, que é necessário para poder treinar todos esses modelos pagando centavos por hora, em regimes sem nenhuma segurança trabalhista, nenhum tipo de garantia. Não, pera, onde pausa, as pessoas, porque como já tá aconteceu... indo para outra coisa, a gente vai perder até. Bora. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Tipo, ele fala que a inteligência é uma coisa que vem de milhões de anos, da adaptativa e tal. Tudo bem. A gente não tem milhões de anos para entender como tudo na nossa volta está funcionando, nem para poder construir, nem imaginar isso. A gente se baseia na inteligência transmitida pela linguagem. Essa sim, entendeu? Então, hoje, eu acho que falar que a inteligência se baseia unicamente nessa experiência de milhões de anos, não é, porque a gente, 100 milhões de anos de experiência, tem essa linguagem, essa inteligência gravada. E eu acho que tipo, é muito bom o approach da busca da inteligência através da linguagem, e tem, sim, muita pesquisa que mostra que isso é real, e que não está vinculado a um organismo vivo. Até depois é o que eu ia falar. Mas fala aí, Rodrigo. Eu posso só complementar? Posso complementar, Rodrigo? Fala aí. Cara, eu acho que, tipo assim, o maior problema nesse comentário é que ele tá... Tipo assim, para fazer sentido, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente teria que comparar tempo computacional com tempo de uma espécie, né? E isso só não faz sentido, porque se eu pegar um modelo, sei lá, eu treinar ele por 1 bilhão de anos, é muito diferente de como espécies evoluem em milhões de anos, né? Chega a ser exponencial, né, cara? A linguagem pode transmitir inteligência. Eles, sendo treinados em linguagem, eles podem adquirir a nossa inteligência por causa disso, é uma maneira. Fala aí, Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Boa. Cara, então, eu acho que tem um contexto aqui que eu acho que vale a pena ser dito. É que, tipo assim, a crítica que ele tá fazendo é de uma escola de pensamento, tá? Que é uma galera que, na verdade, eles acreditam que inteligência é uma propriedade da matéria biológica, sabe? Ela é literalmente uma propriedade biológica das coisas. Então, tipo, para eles não existe inteligência artificial, justamente porque se é uma propriedade biológica, sabe? De proteínas interagindo, não tem como a gente simular ela artificialmente com silício, sabe? Enfim, com modelos Isso aí tá matemáticos. mais para uma religião do que para um cara que tá vendo o que tá acontecendo e não tá espantado, velho. Tipo, eles têm as suas questões, talvez um pouco mais filosóficas do que científicas no fim do dia, mas tem um cara chamado Kelso, que escreveu um livro em 1995, que é um professor lá do US, que se chama Dynamic Patterns, e ele introduz o cérebro como um sistema complexo, assim, sabe? Então ele fala assim, dá para usar a física do sistema complexo para entender o cérebro. E aí, daí começam a discorrer um monte de coisas a partir desse livro, e é muito interessante, porque o Nicolás conhece esse livro, conhece esse cara, mas ele nunca fala sobre isso. E eu acho isso muito curioso, sabe? Que parece que ele tá sempre tangenciando. E eu não sei por que ele tá sempre tangenciando e nunca entrando aí, sabe? Mas enfim, no livro dele ele começa a falar sobre... Bom, dá essa hipótese aí, mas calma aí, deixa eu só terminar. Aí ele basicamente, nesse livro, ele começa a trazer uma hipótese de como a gente pode criar cognição a partir de fenômenos emergentes, sistemas complexos, menos do ponto de vista biológico e mais do ponto de vista matemático. Tipo, será que a gente consegue criar entidades matemáticas que consigam reproduzir certos padrões que a gente observa na cognição e tal? E aí você tem depois o Chalmers, por exemplo, que é um filósofo que também discorre desse tipo de pensamento e dessa filosofia de que inteligência e consciência são diferentes. Talvez o debate sobre consciência ser um fenômeno puramente biológico faça mais sentido do que falar sobre inteligência ser um fenômeno emergente biológico, sabe? Então eles começam a fazer essa separação. Só que, tipo assim, isso, tá? É um debate na academia intenso, mas hoje em dia, em 2025, a gente tem bastante conteúdo para dizer que a busca por cognição artificial é real, tá ligado? O que para mim, o que me é muito curioso é justamente porque ele fica tangenciando essas pesquisas e nunca entrando de fato nelas, entende? Eu acho que isso que me deixa um pouco interessado, né? Do porquê que ele cria essa narrativa. Eu acho Eu que... tenho impressão, posso só dizer qual que é a minha impressão do porquê Vai disso? lá.
as pessoas, principalmente os mais velhos, que sabem muito, que eram muito os matemáticos, sei lá, os caras que sabiam muito, eles detinham um poder de conhecimento que era um superpoder em certas áreas, que eles tinham com relação ao resto da humanidade. Então eles se sentiam com superpoder. Essa é a minha teoria com relação a tudo, hein? Quando as pessoas tangenciam desse jeito sem querer encarar ou não querem enxergar o que a gente está vendo. A IA, ela democratiza a inteligência e o acesso a esse conhecimento, a esse superpoder que um matemático, por exemplo, tinha para analisar coisas que as pessoas normais não têm, que tira, de certa maneira, esse superpoder e dá um pouquinho dele para todos, entendeu? Então, a minha impressão é que as pessoas, principalmente os mais capacitados, eu vejo muito isso com os programadores com relação ao uso da AI e o jeito que fala-se de vibe coding e tal, nisso, entendeu? Que é assim, a AI veio e ela vai estar tirando meu superpoder, então parece que é quase uma ameaça, assim, e é a única coisa que eu consigo entender para a pessoa tangenciar desse modo que é quase, assim, né, cego, parece. Eu acho que você tem o meio termo, que é você entender a limitação dos seres biológicos e dos computadores. Você tem um extremo, que é o Nicoleles falando que é impossível a gente chegar em algo realmente inteligente, e você tem o outro oposto, que é tipo o Geohot falando que nem a gente é inteligente, nem a gente é consciente, a gente só tá reagindo a estímulos e por aí vai. Assim, complicado. Não faz muito sentido que o que ele fala só traz à tona que, pô, talvez ele não seja a melhor pessoa para estar falando disso. Principalmente o comentário lá de milhões de anos de evolução para chegar na inteligência mexe bastante na definição de inteligência, né? E isso faz com que as pessoas insistam em querer escutar ele e às vezes vão sair perdendo por ouvir demais. Mas vamos continuar, então. Eu acho que, na real, ele agora vai entrar nessa crítica mais social. Então, acho que era preparado. mesmo que eu queria passar, que eu acho que esse daí já é uma provocação suficiente. Posso continuar, mas acho que a gente pode seguir na conversa. Tá no YouTube a íntegra lá da entrevista. Continua, vamos ver os 7 minutos que você falou. Depois eu já vi aqui que eu quero abrir 7 minutos de um outro vídeo também. Deixa eu só fazer um ponto aqui rapidão. Vamos parando, trocando ideia. Só um ponto rapidão. Inclusive, da hora que você trouxe, Fonseca, eu terminei de ver hoje, ele vai tocar nesse ponto, inclusive um pouco mais pra frente. Esse ponto de não ser inteligente e nem artificial, não sei o que, não sei o que lá. O ponto de não ser artificial, eu acho que é até um ponto bom. O ponto de não ser inteligente, eu acho que é debatível, mas ele fala assim, inteligência é um fenômeno emergente de corpos biológicos. Né? Ele fala literalmente essas palavras. Né? Só que, tipo, para alguém mais desavisado, e certamente todo mundo do Roda Viva, ou 90% dos podcasts que ele vai, não tem nenhuma pessoa de física de sistemas complexos para estar fazendo um contraponto ao que ele está dizendo, então ele sempre sai com uma autoridade no fim do dia. Né? E, obviamente, ele é um professor emérito da Duke, ele tem todo o mérito dele e tal. Mas o ponto é, tipo, quando você usa a palavra emergência, você necessariamente está evocando o conceito de emergência, que é um empréstimo da física de sistemas complexos, entendeu? Tipo, esse conceito emergente, ou ele é linguagem, ou ele vem construído dentro de um campo científico que é a física de sistemas complexos. Então, como é que você pode falar que é um fenômeno emergente de sistemas biológicos, sem, primeiro, né, falar que emergência é um conceito geral, que a gente vê tanto em ímã, quanto em redes artificiais. Por exemplo, o Nobel do ano passado foi para o Hopfield, né? E tem um artigo, que é um dos artigos mais famosos de todos, da década de 87, que ele fala assim, olha, uma rede neural com muitas camadas já tem padrão emergente. Já tem padrão que a gente não previa, sabe? E assim, eu tô falando de rede neural de 87. Então, enfim, sei lá, eu acho que ele faz uns empréstimos linguísticos que eu acho que são um pouco injustos. E foi exatamente o que ele falou há 10 segundos atrás, sabe, nesse vídeo. E ninguém vai fazer o contraponto, porque ninguém aí sabe o que é um padrão emergente de fato, entendeu? No Roda Viva, para poder questionar ele sobre o uso da linguagem que ele está fazendo para explicar o fenômeno. E agora tem outra parte, que ele fala um fenômeno emergente de corpos biológicos. Só não tem nenhuma evidência de que a inteligência é um fenômeno emergente de corpos biológicos, entendeu? Você pode dizer que ela é um fenômeno emergente, mas tudo bem, a gente só estuda corpos biológicos, então dito isso, você não pode excluir
por falsa habilidade que outras coisas não são inteligentes. Se a gente só estuda biologia, sabe? Acho que esse é um ponto. Pode seguir, Fernando. Assim, o que parece do trecho que ele falou é, tipo assim, eu consigo entender ele falando da evolução, a evolução bem-sucedida ser tratada como os nossos corpos fazendo algo inteligente, sei lá, uma planta desenvolver espinhos para se defender de predadores, tipo, é algo legal e com certeza vai fazer com que aquela planta continue existindo e tal, mas não é algo necessariamente inteligente. Mas da forma que ele tá falando, parece que ele se refere a coisas assim, tá ligado? Não entendi muito bem. Carlos, Que a gente teve em alguma outra terça de tecnofilosofia que eu levantei esse ponto e eu vou trazer aqui de novo, que é de a gente trabalhar com as definições das palavras, né? E a primeira vez que eu ouvi o Nicoleles falando sobre inteligência artificial, eu nem me lembro mais qual que era o podcast, mas ele trouxe uma alternativa a esse termo como estatística multivariada. E aí eu fiquei com aquilo martelando, né? Pô, não é inteligente e não é artificial. Vou pedir uma licença, assim, para deixar a parte de inteligente para depois, porque realmente é um termo que talvez a gente tenha dificuldade até de definir o que que é e para depois conseguir identificar se isso é uma característica emergente ou não. Mas o que eu me incomodo muito é, tipo, ele fala, não é artificial. Porra, a definição da palavra artificial é um adjetivo daquilo que é produzido não pela natureza, mas por uma técnica. Ou seja, é feito por um humano. Como que, assim, eu não consigo fazer um- uma aproximação lógica para aceitar essa proposta dele, sendo que a definição da palavra artificial é isso. Então, como que o negócio não é artificial? Não saiu no pé de maçã Não, ali, eu caiu fico um assim também. LLM, entendeu? Eu vejo ele falando e eu começo a puxar os cabelos, velho, que eu não posso responder pra ele. Cara, E eu assim, acho que é foda isso, porque assim, a gente começa a fazer esse comportamento que o Rodrigo descreveu, de pegar emprestado os termos, assim, e não coloca o significado daquilo que realmente começa a trabalhar com coisas conotativas, e assim, a gente está falando de uma coisa que é, é lógica, não é diferente por observação, sabe? Artificial é isso, porra, é feito pelo homem. Como que o negócio não é artificial, porra? Não caiu na chuva o ChatGPT. A gente não tem o Cloud Code que nasceu ali do lado do pé de amendoim, entendeu? Eu vejo nessa fala dele, talvez ele falando que a inteligência não é artificial, porque ela vem de um treinamento que é humano e tal, que é um treinamento que foi natural através da linguagem que a gente pôs para ele ser treinado, né? Talvez seja nisso que ele fala do artificial. Mas isso, se for isso também, ele já está, então, pressupondo que existe uma inteligência para você comparar. Então, do outro lado já cai. eu acho que se a gente for no preciosismo aí do que ele quer. Bom, pelo menos o que eu entendi ali do que ele quis dizer também, como ele tá distanciando bastante a inteligência das IAs. Eu acho que ele tá quase chamando que é uma pseudo-inteligência, né? Porque é um pseudo-aleatório, o aleatório completo na computação não existe. Existe uma coisa muito próxima que a gente pode fingir que é, mas na teoria não é. Então ele parece estar chamando, em vez de pseudo-inteligência, alguma coisa que só parece que é pra gente, Mimetiza, né? que se disfarça tão bem que a gente pode chamar que é, mas ele não falou isso. Muito bom esse comentário, Miriam. Só fazendo um ponto aí do artificial. Ô, Carlos, eu acho que, na verdade, mano, ele adota aquela versão cósmica do Carl Sagan, que nada realmente é artificial. Porque, Sim. mano, matemática é uma linguagem humana. E aí, para construir uma rede neural, você precisa de matemática.
Aí para fazer um computador você precisa de silício, que é um elemento Que químico, também é sabe? natural. E tudo É, isso veio da explosão de uma estrela que somos feitos do exato, mesmo mano. átomo. Mas É, aí é. mas eu acho que é isso que ele tá querendo dizer, sabe? E aí, bom, dessa perspectiva, eu acho que ele tá certo, então, porque realmente não é artificial. Se for por esse ponto, é a mesma coisa de a gente dizer se é real ou não. É, Se a gente dá aquele primeiro passo de fé de que não vivemos numa simulação Não, e a gente, tudo é real, então é, tudo é real. é artificial porque a gente tá na Matrix, galera. Puta, pode crer. sim. Aí realmente não tem como discutir. Então, e aí sobre o ponto da Miriam, que eu acho que é muito bom, porque ele fala mais pra frente aí, nos 16 minutos desse vídeo, ele fala sobre, ele fala que, na verdade, a natureza do cérebro, ela é não computável, né, e que ela não pode ser reduzida a algoritmos, né, que é uma parada ali que surge com Alan Turing, quando ele faz toda aquela hipótese, a gente pode criar uma máquina que processa o cérebro e tal, e coisas, e que existem coisas não computáveis no universo. Tem coisas que não dão para computar com algoritmos e tal. E ele sempre fala isso sem provar, né? Ele só fala. É, e eu acho que isso vem um pouco do ponto da Miriam, assim, né? Tipo, cara, é um programa de computador, e o programa de computador, o que ele faz é computar. Ele é um algoritmo, sabe? Então, se ele faz isso, ele não pode ser inteligente, porque a inteligência ela não é computável, ela não é. Enfim, eu acho que é mais um jogo de narrativa e semântico do que de fato uma constatação realmente científica, né? É, mas enfim, é só para entender um pouco a mente desse cara aí, né? Eu tenho um último comentário que é tipo, ele também fala uma coisa sobre o 1 e o 0, né? Ninguém fala 1 e 0, só as máquinas. Isso aqui também isso é uma outra furada dele, porque mesmo as máquinas a gente não usa 1 e 0. Ninguém que programa pensa em binário. A gente multiplica, a gente usa ponto flutuante, a gente faz e tem casas decimais e a gente pode tratar até como um sistema analógico para ser processado de forma binária, depois de compilado pelo computador, na linguagem realmente binária que ele é. Porém, existe uma pesquisa também, que até tem a ver com esse vídeo que eu estava querendo mostrar para vocês, o que seria uma AI num computador analógico. Uma AI num computador analógico é uma tremenda desvantagem, porque ele bate um monte de limitações físicas de precisão, de eletrônica e de tudo mais, que você não tem um sistema no final, mesmo que você faça o computador e funciona se quiser. Só que o que você vai produzir de modelo ali só vai rodar naquele computador. Porque você não vai conseguir fazer um computador que leia com a mesma precisão e com todos os pontos iguais a esse. Então, no final, um modelo treinado em uma máquina analógica é ruim porque ele não é multiplicável. Você vai usar aquele modelo, pegou fogo naquele computador, você não pode mais executar aquele modelo em outro, porque aqueles valores não vão ser corretos para outro computador, se for analógico. A grande vantagem do digital é essa. Você cria um modelo que roda em qualquer hardware. Se você queimar aquele hardware e construir outro em outro planeta, você manda aquele modelo por e-mail para lá e você roda naquele hardware. Então, essa é a grande vantagem. Então, essa é outra furada que ele fala. Mas, ô, Setúbal, só um ponto rapidão aí, computador quântico é um computador analógico, mano. Eu E não sei como é que ia funcionar nesse caso. Não e aí tem outro ponto aí que tem um. Eu acho que, tipo assim, fazer multiplicação matricial em computador analógico é uma coisa que eu acho que pode ser big deal Não, mais pra frente. a rapidez pode ser realmente uma coisa, mas você tem uma desvantagem nesse. Como é que você transloca de hardware? Não, eu entendo o que você quer dizer. Você É entendeu? complexo. Como é que você Sim. mede como é que você cria um hardware tão preciso, onde um resistor que tem que ter um grau de precisão tão grande que você vai conseguir translocar esse hardware, vai custar tão caro que um resistor que normalmente custa $1 passa a custar 30. E são bilhões desses resistores, entendeu? Então não tem condição Sim. de você ter computadores práticos analógicos. Do ponto de vista da velocidade, sem dúvida. Sem dúvida. Sim. É que você tá pensando em computadores analógicos que usam a lei de Ohm, né? Que vai Eu não estou fazer. falando de quântico, o quântico não está resolvido, Sim. mas na minha ideia de quântico, a gente não vai resolver ele como um analógico, a gente tem sempre Uhum. a programação por trás que vai poder compilar e translocar entre hardwares. É isso que eu espero, entendeu? Sim. Sei lá. Eu só queria fazer um comentário que você falou que ele tinha falado que a gente não pensa em zeros e uns e tal, mas se a gente abstrair bastante,
e converter, sei lá, linguagem fala, a gente consegue transformar a frequência de uma voz em números e a gente processa esses números, né, no final de tudo. Então, A gente tem dispositivo para transformar tudo que é analógico em digital. A gente pode. E o nosso processamento é feito para ser digital, então não tem porquê. A gente usa o que a gente tem da maneira que dá, né? é. Quer passar seu vídeo, Pedro? Passa aí 7 minutos, porque eu só vou falar, o vídeo que eu tenho aqui tem 47 minutos, mas eu lembro que o bom mesmo era o final, então eu pensei em passar esses 7 minutos e torcer para que seja realmente o que eu queria dizer. Eu não vou ter como achar exatamente todas as partes, mas realmente o final ele fazia uma síntese boa de tudo isso. Bom, então vou só deixar ele terminar de responder essa primeira pergunta. Eu acho que agora é mais 1 minuto. E aí? Dá a réplica para ele aí, metemos o pau no velho. Peraí. Ai, caralho, perdi aqui. Um ano atrás, o governo do Quênia teve que intervir, dado um enorme número de pessoas que começaram a ter crises de saúde mental, psicoses, crises esquizofrênicas, por estarem lidando com materiais horrorosos continuamente, né? Então, o meu herói dessa área chama-se Joseph Weizenbaum, que é um dos pais da área. E ele reclamou durante 30 anos que o nome tinha sido um artifício que o John McCarthy usou para ganhar dinheiro do Pentágono, porque é um catchy, né? É um nome que tem um marketing instantâneo. E eu sou adepto do Joseph Weizenbaum, então é essa a razão. E ela não vai substituir a gente, porque o cérebro não funciona em lógica digital, ele funciona em lógica analógica. Ele não é um computador, ele computa com a sua própria matéria orgânica. Então, nós não conseguimos, nós podemos aproximar, imitar certas funções com a lógica digital, mas nós não conseguimos reproduzir isto aqui que ocupa o espaço entre as duas orelhas, né? E que é provavelmente, até prova em contrário, a não ser que esse cometa que está vindo aí seja mesmo uma nave extraterrestre, é o sistema mais sofisticado de criação de realidade do universo. Por isso que eu gosto de chamar o cérebro do verdadeiro criador de tudo ou o criador de universos, né? Muito bom. Petra. Boa noite. Dan, chega de Nicoleles. Quem quiser vai ver sozinho depois. Eu só não gosto dele quando ele fala de inteligência artificial, velho. É incrível. No resto eu gosto. No resto não tem o cara é foda com outras paradas, do BCI lá, Brain Computer Interface. Até o resto de ver desse Roda Viva é bom. Só essa introdução que é foda, porque não tem por ele pra falar disso. Não sempre disso, tá ligado? Então, mas ele tá falando porque dá view, né, velho? Não, com certeza, sem dúvida. Ninguém sabia direito, todo mundo já viu ele. É que na real ele tá vendendo um livro, né? E aí tem uma pegada disso aí também. Tem, mas o tempo vai desmentir ele. Rapidamente, cara. Tá, eu vou passar o meu aqui, então. Vai lá. Espero que sejam os 7 minutos corretos, gente. Vou até adicionar 1 minuto aqui para garantir de ver. Já tô vendo que a gente vai assistir o vídeo todo. Tá nos últimos 7. Se vocês acharem muito bom... Ô, Setubo, você coloca no Gemini e pergunta pra ele em que momento que ele fala sobre a parada, velho. Mas tem muitos momentos. Eu vi esse vídeo, mano, do Geoff Hilton. Porra, foda. Esse é muito bom, mano. Vamos ver esse finalzinho aqui que vale a pena. Bora. Tá sem áudio. Tem áudio, Pedro. Tem que ser a aba. Eu vou até que voltar mais um pouco, então, aqui, porque ele tá falando... gente, a gente vai ter que pôr 10 minutos desse vídeo, vocês vão gostar. Ele mete o Paulo Chomsky nesse vídeo, o Fonseca. Eu vou assistir. Muito bom, vou mandar o link para vocês aqui depois. Share screen tem que ser na aba, né? Chrome Tab. O tab tem que estar nessa porra aqui, caceta. Já sei, é que eu tô num outro usuário nessa. Oh my God. Posso ler um negócio enquanto você tá abrindo aí? Consegui abrir, mas lê aí, depois eu ponho. Vamos no vídeo. Posso pôr? Pode? Deixa eu voltar aqui, então, na hora certa. Pronto.
Agora acho que eu acertei. Yay. Many people think, Deu certo? Deu, né? okay, Deu. so they understand things like we do. They can reason like we do, not quite as well yet, but they're getting there. They tell fibs like we do. They want to survive like we do. They want power like some of us do. But Sorry. like 100 bits a sentence or less, as I'm demonstrating now. And these things share billions of bits. It's kind of scary. But biological computation requires much less energy. We may still end up using some analog computation to reduce the power of LLMs, I don't know. But right now, that doesn't look like the way to go. So that's the conclusion of my talk, but luckily I thought I might finish early. So I have a little bit more to say. Many people think that, okay, so they understand things like we do. They can reason like we do, not quite as well yet, but they're getting there. They tell fibs like we do. They want to survive like we do. They want power like some of us do. And that's all scary. But we've got something they will never have. We're conscious, or we're sentient, or we have subjective experience. Well, I want to sort of remove that straw that you're clinging to. So, we know there's a long history of people thinking they're special. They were made by God. He put them at the center of the universe. Most people have got over that. But most people still think that subjective experience is this special thing we have. And that these things on computers that are simulating neural nets could never have such subjective experience. I think they're completely wrong. And I think they're as wrong as religious fundamentalists are about the origin of the Earth, for example. It wasn't actually made 6,000 years ago. It's a lot longer ago. But religious fundamentalists cling to their beliefs rather strongly, and you all are going to cling to your belief about what subjective experience is, despite the fact that I'm going to show you you're wrong. That's what I predict. So, I'm going to espouse a view which I call atheaterism. I checked this name with Dan Dennett, who has basically the same view while he was still alive, and he was very happy with this name because it has atheism surrounding something. So most people's view of the mind is that there's an inner theater, we have a theater here, right, an inner theater that only they can see, and there's things in this inner theater. So, suppose I say to you, suppose I drop some acid, and I say to you, not recommended, I say to you, I have the experience of little pink elephants floating in front of me. I have the subjective experience of little pink elephants floating in front of me. Most people think the words subjective experience of work like the words photograph of. Now, if they work that way, you could ask, well, where is this subjective experience and what's it made of? And a philosopher, some philosophers, would tell you this subjective experience is in your mind. That's the theater that it's in, and it's made of qualia. So it's made of pink qualia. It's a bit of a straw man, but it's made of pink qualia. It's made of elephantine qualia. It's made of floating qualia. It's made of not that big qualia. It's made of right way up qualia, because you imagine the right way up, right? Well, I did anyway. And these qualia are all glued, these different kinds of qualia are all glued together with qualia glue, which luckily sticks to all different kinds of qualia. That's my caricature of the philosopher's model, or some philosopher's model. But the words subjective experience of don't work at all like the words photograph of. They work quite a different way, which Wittgenstein should have pointed out a long time ago. What's happened is my perceptual system's gone wrong. It's trying to tell me lies, and I know it's trying to tell me lies. That's why I use the word subjective. I don't say I've got the objective experience of little pink elephants. If I thought they were really there, I would say I've got the objective, but
I don't. So I say I've got the subjective experience. And what's happening is I'm trying to tell you how my perceptual system's gone wrong and what it's trying to tell me. And the way I do it is by telling you what would have to be out there in the world for my perceptual system to be working properly. Now, it's not always the case that there is anything at all out there in the world that would explain what my perceptual system is telling me. It could be telling me all sorts of inconsistent stuff. But in this case, if there had been little pink elephants floating out there in the world, my perceptual system would have been telling me the truth. Okay, so I can now say exactly the same thing to you as I said before, without using the word subjective experience. I can say to you, I dropped some acid, and my perceptual system's telling me fibs, but what it's telling me would be correct if there were little pink elephants out there floating in the world. Okay, so these little pink elephants aren't funny things in a theatre made of spooky stuff called qualia. They're hypothetical things in the real world. But the pink and the elephant and the floating are all normal pink and elephant and floating. It's just they're not actually there. They're hypothetical. So what's funny about a subjective experience is it's something hypothetical, not real. Not that it's made of qualia and in a theatre. At least that's the view I'm trying to persuade you to believe in. And I got ahead of my slides here because I got so carried away with this. Okay. So it's just an indirect way of me telling you about what's going on in my brain. Obviously, if I told you neuron 52 is firing, that wouldn't do you any good because you would be neuron 57. And anyway, I don't know neuron 52 is firing. That's a lousy way for me to tell you what's going on in my brain. The only way I can tell you what's going on in my brain is by talking about either the normal things that would have caused it, these little hypothetical little pink elephants, or I could tell you about what's going on in my brain by telling you about the normal things it would cause. So I can say, if you ask me how I'm feeling, I can say, I feel like punching Gary on the nose. So feelings are all about describing what's going on in your brain by talking about hypothetical actions, and percepts or subjective experiences are talking about hypothetical inputs. Okay, I'm getting ahead of myself. So I'm going to now show you a multimodal chatbot, let me just show you on a slide, a multimodal chatbot having a subjective experience. So I take this multimodal chatbot, and it's got a camera, it's got a robot arm, and it can see. So I train it up, and I put an object in front of it, and I say, point at the object. Points at the object, no problem. I then put a prism in front of its lens, and when it's not looking. And I put an object in front of it, and say, point at the object, and it points over there. And I say, no, that's not where the object is. The object is actually straight in front of you. But I put a prism in front of your lens. And the chatbot says, oh, I see. The prism bent the light rays, so the object's actually there, but I had the subjective experience it was there. Now, if it uses the word subjective experience in that way, it's using them exactly like we use them. So a chatbot that said that would have had the subjective experience that it was there. The prism messed with its perceptual system. It wanted to tell you what was going on in its perceptual system, and the way it could tell you is by telling you what would have had to be in the world had we not messed with its perceptual system. Posso dar uma parada? Uhum. Vocês estão curtindo, né? Mas o que você acha disso, Fonseca, da experiência subjetiva ser uma coisa mexendo com o nosso sistema de percepção? E eu ouvi tá falando. Então, eu acho... eu acho interessante, mas quero continuar ouvindo, porque... Tá, deixa eu continuar aqui depois. Eu acho que tem o lance da percepção, mas tem o lance da língua, porque no final das contas, o que a gente percebe é aquilo que a nossa língua permite que a gente perceba, né? Então, se você tem... E aí, cada língua vai perceber de uma maneira, porque a gente já discutiu aqui várias vezes o exemplo da saudade, por exemplo, né? Você pode dizer assim, para você perceber ou sentir aquilo dali, você precisa ter aquilo dali linguisticamente antes. Então, não acho que seja uma extralinguística. Eu acho que tem a ver, no final das contas, você percebe, você encara lê o mundo e percebe as coisas que acontecem a partir do vocabulário que você tem da sua língua.
Para mim parece que também ele tá falando assim, será que a gente não precisa de mais... É tudo aquele papo de será que a AI não precisa ser embodied? Não precisa ter um monte de sensores para poder ter experiências subjetivas no mundo real mesmo? Sei lá. Pode continuar aqui? Não importa. That's what it's telling the chatbot. Okay, so my claim is multimodal chatbots already have subjective experiences. Now, as you can imagine, subjective experience is kind of the thin end of a wedge. I chose to talk about subjective experience because it's sort of cleaner than talking about sentience or consciousness. Many people are very confident that chatbots aren't sentient, but if you ask them, what do you mean by sentient? They say, I don't know. But I know they ain't got it, but I don't know what it is. That seems to me not a very sensible position to hold. The other thing I might talk about is consciousness. Consciousness is more complicated because it typically involves you having a model of yourself in a way that subjective experience doesn't involve so much. So it's easier to talk about subjective experience, but my hope is that if I've unsettled your very strong belief that there's this inner theatre and I have experiences in their mind and they're in this inner theatre, there are things in this inner theatre, once I've unsettled that belief and once you begin to get over that, you'll be able to see that it's perfectly reasonable to think that these things are conscious. I'll end with an anecdote. I was once visiting Microsoft in Seattle, and I couldn't sit down, so I got a train there. I got a taxi from the train station to Redmond, where their lab was, and it was going across it was on a freeway going across some big bridge. And the taxi driver was a Somali immigrant who'd recently immigrated from Somalia. And to make conversation, he said, what's your religion? So I said, well, I don't actually think there's a God. And the taxi driver, he was going about sort of 60 miles an hour. The taxi driver turned round and he stared at me in total astonishment. Like he never thought he'd ever meet someone who didn't understand that God runs things. He was just utterly amazed. Now, he probably only turned around for about 3 seconds because I'm still here, but it seemed like a very long time. That's what many of you will be feeling, hopefully. I want you to realize you're as wrong as that taxi driver was. Okay. Acho que acabou agora, ele só ia dar um tchau mesmo. Acho que ele não falou tudo que eu queria do que dá para ver depois por esse vídeo, porque é muito interessante mesmo, cara. É um cara sabido, ele vai falar de experiências dele de 1986, já trabalhando com isso, 84, eu acho. E não sei, ele ter essa leitura, para mim, é uma leitura que eu levo mais a sério do que a do Nicoleles. E nesse assunto, entendeu? Eu acho que ele está mais... E ele parece estar muito atento também a isso, ultimamente. Fala aí, Rodrigo. É interessante, porque ele e o Nicoleles, eles concordam em um bagulho. Que inteligência ou consciência, enfim, experiências subjetivas, elas são uma coisa emergente, sabe? Ambos concordam que são fenômenos emergentes. Até porque ele fala no determinado momento, ele fala assim, se eu te falar que o neurônio 52 ativou, isso não quer dizer muita coisa para você, sabe? E no fim do dia, o que acho que uma boa forma de resumir a forma como o Geoffrey Hinton ele enxerga as coisas existe uma representação que está num circuito de neurônios, numa rede muito grande de neurônios, e que essa representação de um elefante rosa, ela é muito parecida com a gente observar um elefante rosa na realidade objetiva. Né? Então, portanto, essa experiência objetiva está muito parecida com
né? Então, tipo assim, no É fim do muito dia ligado. é muito conectado, exato. Ou seja, a ideia de percepção para ele é central, né? Porque tudo que a gente tem no fim do dia é uma percepção do mundo objetivo. O mundo objetivo ele nunca se mostra da forma mais real pra gente. Ele tá sempre no âmbito da percepção. E não tem como a gente, inclusive, digerir o mundo objetivo se não for, tipo, uma perceptiva. E são os nossos inputs através dos nossos sensores, né? São eles que podem ser mudados, né? O drop your acid, e aí vai mudar a sua percepção, vai mudar a percepção sobre esses sensores, que são os inputs da realidade objetiva. E aí talvez é isso que Sim, falte ainda. A gente tem LLM, mas ela não tem inputs de realidade objetiva que um robô tem que ter, por exemplo. é Então aí eu isso. fico pensando mais forte ainda, quanto que é necessário ter um corpo físico para poder ter a experiência subjetiva. Tem inputs, porque hoje o que é o input da LLM? Né? É só a linguagem. Sim, perfeito. Agora, só para terminar, eu acho que na hora que você vai fazer a transposição dessa ideia da mente humana e vai usar um modelo multimodal ali que ele fala, ele emprega o termo experiência subjetiva da mesma forma que a gente emprega, e parece que ele tem um campo perceptivo do qual parece que ele está realmente criando representações naquele espaço ali e tal. Eu acho que essa é um pouco forçar a barra no sentido que a gente treinou ele em dados humanos, sabe? Dados humanos são dados que são e que vão expressar a nossa máquina perceptiva. Eles vão O expressar a sentido da nossa. linguagem teve muita curadoria, né, mano? O sentido da linguagem teve É, muita curadoria e human exato, feedback. exato. Talvez o esperado é realmente que ele tenha essa impressão de subjetividade treinada em dados humanos, porque a gente, né, transborda isso o tempo todo. Então talvez seja um mínimo estatístico a subjetividade para o modelo, né? E tá tudo bem. Mas eu acho que a gente não tem como mostrar também, e essa é a parte divertida, e esse é o hard problem of consciousness do Chalmers, né? É que a gente não tem como mostrar que ele também não tem experiência subjetiva nas representações dele, entendeu? Na percepção interna do modelo, na parte matemática do modelo. Será que não tem realmente uma representação ali que faz com que ele experiencie aquilo de uma forma? Então a gente não consegue negar essa hipótese. E eu acho que essa é a parte legal, sabe? Então não tem como a gente negar o que o Hilton falou, sabe? O Hinton, né? Fala aí, Carlos. Carlos? Não, então, eu ia falar mais ou menos uma coisa mais alinhada com isso que o Rodrigo falou, que assim, acho que a gente não pode afirmar nada, mas com certeza a gente não pode negar. E quando ele passa, né, essa ideia de que a realidade ela não se apresenta a não ser pelos filtros das nossas percepções, me causa assim um pouco de dúvida se é justo a gente avaliar a escala de consciência de um LLM pela nossa. Se isso, de novo, né, a gente fica antropomorfizando as coisas. Porque eu cheguei a uma conclusão do trabalho de pesquisa aí do Rodrigo com os estados alterados de consciência, e me sugere que não necessariamente o modelo não está experimentando um estado alterado e sim só simulando. Porque a gente está olhando isso com a nossa escala de medição. E aí eu gosto de pensar num outro exemplo, que é se a gente fosse descrever os detalhes de qualquer situação pelo ponto de percepção visual, ou seja, dos nossos olhos, né? A gente tem uma limitação biológica muito grande, porque a gente só consegue visualizar a triangulação que dá para a gente essa sensação de 3 dimensões, porque na verdade o que a gente processa são planos em 2D, né? E a gente acha que está enxergando ali a realidade. Agora, eu imagino se a gente consegue fornecer um sensor para exatamente isso. Se a gente não conseguiria fornecer um sensor para
para esse nosso de inconsciente aí, que ele começa a ver outros espectros de luz. E imagina quem que vê mais a realidade? Nós, que montamos essa triangulação de vários espaços, de várias superfícies bidimensionais, ou o nosso robô consciente aqui, que ele consegue visualizar a temperatura, que é uma coisa que a gente não tem a capacidade biológica de perceber temperatura, nem no tato. O que a gente percebe é... Caramba, como que é o nome da propriedade? O que a gente percebe é a resistência à temperatura, uma coisa assim, mas a temperatura em si a gente não tem esse sensor naturalmente. Então, quem que está mais, né, por dentro do que é a realidade? Objetivamente é quem tem os mais e melhores sensores. Então, acho que esse exemplo que a gente viu aí de você colocar um prisma e tal, e isso vir de acordo, alinhado com esse argumento de que um robô talvez experimente ali uma qualha, é muito mais fácil para mim ir no caminho de que, meu, a gente não pode negar que não tenha consciência do que simplesmente descartar isso, sabe? Eu acho que a gente precisa, talvez, parar de medir um pouco com as escalas psicométricas humanas e pensar em novos benchmarks para fazer novas métricas, assim. Quem sabe a gente encontre aí uma avaliação de graus de consciência que talvez nem nós, humanos, né, nem nós, biológicos, estejamos no ponto mais extremo dessa escala. Eu sei que a gente começou a falar sobre consciência agora, mas ainda voltando naquela parte do primeiro vídeo sobre inteligência, eu não sei, eu não me lembro a gente ter conversado sobre uma das primeiras coisas que ele disse, que foi assim, não existe uma definição certa de inteligência, mas independente da definição que tem, que existe para ele, com certeza a biologia está envolvida, sim. E eu já conversei, a gente não puxou esse tema, porque não sei se para você realmente não está definida, ou pelo menos tem uma percepção bastante clara, mas para mim, por exemplo, estou conversando com um amigo meu, não, já que a gente está aqui falando só sobre filosofia, estava conversando com um amigo meu, né, tipo, sobre a diferença de o que é você ter muito conhecimento, que você ser muito inteligente, que você é ser sábio, essas coisas. Porque se a quantidade de conhecimento que você tem fosse uma métrica para você ser inteligente, qualquer PhD, professor de universidade, seria a pessoa mais inteligente que você conhece. Às vezes não é exatamente o caso, não é a prática que acontece. A gente tem, tipo assim, pelo menos na nossa percepção, que existe a inteligência musical, a inteligência emocional, existe a inteligência de diversas formas, né? E pelo menos quando eu estava conversando com ele, assim, e pensando nisso, acho que a inteligência é você pegar o que você tem de experiências prévias e conseguir formar conexões com aquilo para resolver problemas. E é isso, assim, para mim seria o mais sucinto que eu poderia falar disso, né? Caraca, E isso aí, qualquer LLM top hoje faz isso muito bem, exatamente. tá ligado? Ele não podia ser mais generalista, inclusive. E tipo assim, Eu ela acho. consegue fazer conexões diversas, não tem só aquele conhecimento, ela consegue linkar os conhecimentos. E a gente também está limitado ao que a gente experimentou. É óbvio que eu posso saber pelo que eu experimentei, posso aprender, mas eu vou aprender errando e aí eu tenho que pegar mais dados para mim, para o meu treinamento. E eu tenho uma limitação, eu não sei se eu nunca mais receber nenhum estímulo, eu vou conseguir aprender mais. Então, assim, o que é inteligência? Tem um. Aqui. Eu já conversei várias vezes com uns amigos meus sobre a diferença de inteligência e sagacidade. Que é tipo. Cara,
Tem pessoas que acreditam que a inteligência tem a ver com as coisas que você sabe, tem gente que acha que tem a ver com a qualidade das decisões que você toma. Mas quando tá esses dois na balança de inteligência e sagacidade, a gente meio que chegou na conclusão de que sagacidade tem mais a ver com a qualidade das decisões que você toma, do quão bem você observa as variáveis na hora de tomar uma decisão, e a inteligência, o seu conhecimento geral, né? E assim, sem contar que para resolução de problemas, as LLMs também fazem, tipo, quebram. Como é que você resolve um problema complexo? Quebrando em menores partes? Não sei. Não, Eu total. acho que. Desculpa, vai lá, Rodrigo. Depois. Eu acho, inclusive no próprio Roda Viva do Nicolás, ele fala assim, puta, a gente está colocando os modelos de linguagem para fazer peer review de paper, por exemplo. Ele fala que, puta, isso é um problema do cacete, porque quando a gente está na fronteira do conhecimento, esse modelo ele não vai saber realmente fazer uma inferência real sobre a qualidade daquela coisa, não saber quanto aquilo realmente adiciona de conhecimento novo. Porque é tipo você usar o passado para criar um novo, sabe? Como se faltasse alguma coisa estocástica, né? Talvez faltasse alguma aleatoriedade que tem no humano que não tem ali e tal. Eu acho, primeiro, completamente debatível isso que ele falou, principalmente porque a gente já tem evidência de conhecimento novo sendo produzido por modelos de linguagem. Eu acho que esse é um ponto interessante. E aí vocês comentaram sobre inteligência, talvez essa definição de inteligência, de como é que a gente linka assuntos aparentemente desconexos e fazendo um link realmente produtivo entre eles e realmente adiciona uma coisa nova e tal. E, cara, a grande verdade é que se eu botar o modelo de linguagem para fazer um peer review do meu artigo, ele já fez melhor do que muito revisor que eu já tive, sabe? Tipo, tem gente assim que revisou meu artigo e falou, mano, eu queria que fosse um robô, que a pessoa não leu. O robô, pelo menos eu sei que ele leu e que ele vai falar algumas coisas meio construtivas, tá ligado? Então, assim, eu acho que parece que é um pouco injusta essa colocação quando a gente olha pro próprio ser humano e a gente fala assim, mano, porra, que droga, o ChatGPT foi muito mais inteligente que esse ser humano, sabe? E que eu em muitos momentos, no fim do dia. Porque tem várias práticas que eu falo assim, caralho, mano, pode crer, ele tá muito mais certo que eu. Isso acontece com alguma frequência, sabe? Então, talvez, realmente, inteligência pode ser que ela esteja ligada a isso, a um tipo de inteligência, né? Eu acho que a provocação que é maneira de se fazer de fato é talvez o quanto as coisas que o ChatGPT não tem, do ponto de vista de mente, que influenciam talvez a nossa inteligência, sabe, humana. Então eu vou jogar só aqui no ar, aqui, por exemplo. Recentemente eu vi o documentário que o Fonseca indicou lá do Criaturas da Mente. E aí eu acho que os modelos de linguagem não têm criaturas da mente. E eu acho que esse fato deles não terem faz com que a inteligência deles seja levemente diferente da nossa, sabe? A forma como eles expressam inteligência. Então eu acho que talvez existam partes da inteligência que eles não têm e partes que ele tem e que ele faz muito bem, que talvez sejam aquelas realmente que são transmitidas apenas por linguagem, mas talvez não precisam de um corpo, talvez não precisam de toda essa discussão que a gente teve anteriormente. E a inteligência humana é levemente diferente mesmo, talvez, sabe? Ela seja levemente diferente. E eu acho que tá ok, porque talvez conecte com o que o Carlos falou, a gente talvez tenha níveis de inteligência diferentes, sabe? Inteligência não é um bagulho binário, tem ou não tem, se tem é igual ao nosso, sabe? Talvez a inteligência é um gradiente de possibilidades ali, sabe? Enfim, então sei lá, queria trazer um pouco esses pontos aí. Gabriel, quer comentar alguma coisa? Vocês viram o chat GPT-5 a ser lançado? Que estão clamando que fez 90% na Olimpíada de Matemática.
89,9. O Gemini também, né? Isso vai ser o Gemini assustador, também. cara. A gente tá assim, foguete tá acelerando, aceleração máxima. Mas é aquilo que a gente falou na semana passada, que também essas Olimpíadas aí, elas têm um papel um pouco diferente do que você empurrar a barreira do conhecimento à frente aí, né? Mas se pegar qualquer matemático mais fodão que existe, é muito difícil responder uma pergunta, né, da Olimpíada de Matemática. Fazer 89% é uma concentração de conhecimento e conseguir resolver problema, que também é mais um pouquinho, mais um empurrãozinho aí na área de criar coisa nova e vai engatar também. Eu chutaria com uma previsão realista de que algum ser humano vai conseguir resolver, por exemplo, o teorema de Fermat usando AI. Eu não acho que AI resolveria isso sozinho. E eu acho que o ser humano também não resolve sozinho. Galera, eu acho que o O3 saiu há 3 meses atrás e a gente já tá falando de uma parada que vai ser, tipo, esquece aquele lá, mano. Aquele lá é mó lixo, tá ligado? É uma bosta, não serve pra nada. Tipo, eu acho que a gente já chegou na parte da curva que a gente sente bastante que é exponencial já. Ô, velho, você já rodou o Moon Dream? Você já rodou o Moon Dream local? É levíssimo. Ele expandido na VRAM fica com 5 GB. Eu vi tu falando. Cara, você joga a imagem lá, ele atua na imagem para você, ele te explica, ele mostra onde está o quê, ele reconhece o objeto. A qualidade da resposta dele para um modelo que acho que é 3B, velho. Tipo, imagina isso há um ano atrás, quando o 4O não fazia isso. Você que fala às vezes pra mim, né, que você quer ficar otimista, pensa que o que a gente tem hoje é o pior que a gente vai ter daqui pra frente. O pior que a gente tem é o que já tem hoje. Pior que isso não E fica, já você vai é, ficar... e já é tudo isso. Mas agora sendo um pouco antagonista também, eu acho que eu comecei a comprar o que o Rodrigo fala, acho que quando a gente chegar no tiver caminhando para chegar numa superinteligência, provavelmente não vai ser um modelo de linguagem, mas sim provavelmente uma parada assim, 100%. duas formas, ou muito mais abstraída, sem ter muito a ver com mais simples, ou então um sistema complexo de vários componentes, como é o cérebro. Total, mano. Eu acho que a gente vai ter que ter populações de modelos interagindo entre si, mano. E aí a emergência vai sair não de um modelo específico que vai ser emergente. A emergência vai sair dos milhões de modelos interagindo. A galera já tá fazendo os subagents do cloud, tipo, você tem o seu cloud code rodando lá e você tem 1 bilhão de prompts diferentes. Eu acho que daqui a um tempo vão ser modelos diferentes em cada um, tá ligado? Eu acho que no momento a gente ainda tem, ainda é, você precisa de muito hardware para treinar um modelo, você teria que rodar ele em lugares diferentes, mas com o avanço da tecnologia, eu acho que vai ser tipo cada um bem fine-tunado para fazer certa parada e vai ser um swarm de agents pequenos servindo um só, tá ligado? Vai ser Nossa, um boto muita modelo de fé. realidade, né? Quando rolou o breakthrough do Reasoning, o Terra perguntou lá no canal o que vocês acham que vai ser o grande breakthrough, o próximo breakthrough e tal. E, mano, isso aí foi o quê? Foi uns 6 meses atrás, pelo menos. Eu falei exatamente, mano. Eu acho que swarm de models altamente especializados interagindo entre si. E eu tinha pensado meio que isso, assim, também. Essa interação, né, Rodrigo? A interação que vai criar a novidade, velho. É igual Ô, Gabriel, e o Gabriel? Tá com o microfone aí? Quer falar aí, Gabriel?
Tá mutado. Você tá O mutado. cara tá sem microfone, mano. Pronto, foi. Oi. Aí, O cara estava mais acompanhando as discussões e essa tentativa de fazer a síntese, né, desses dois pontos de vista, dos dois vídeos que a gente viu. E eu estava tentando fazer a mesma coisa, mas eu tô achando uma tarefa difícil, porque no final das contas, apesar dos dois vídeos estarem tentando definir inteligência, eu acho que estão partindo de pontos muito diferentes. Uhum. Porque o Nicoleles, ele está com essa perspectiva biológica. Eu acho que não tem como fugir, talvez pela trajetória dele, mas ele, pela definição que ele deu, realmente é impossível existir inteligência artificial. E como inteligência ainda é um campo de disputa no sentido de definição, eu acho difícil contra-argumentar quando ele já começa com essa definição que ele deu. E enquanto no outro vídeo, né, que a definição de inteligência tem a ver com a capacidade de você comunicar o seu teatro interno, né? É uma definição bem diferente. Então, eu penso que o mais interessante, talvez, não seja você discutir a definição de cada um de inteligência, mas o que eles estão querendo dizer com a definição que eles estão dando. Porque eu acho que as duas partem de um ceticismo que faz parte do campo, desse campo de disputa que eu comentei. E o Nicoleles, ele tem bastante crítica, né, como parece que ele vai elaborar, continuando o vídeo, essa crítica social, esse termo ele está servindo para quê, né? Ele diz que o termo serve para vender, né, para criar um hype, talvez. E talvez a outra perspectiva mais ceticismo, né, que o tempo inteiro ele faz essa analogia de você acreditar que o ser humano ele tem algo especial, e que esse algo especial é a ciência, e que isso é análogo a você ter acreditar em um Deus, acreditar em uma religião, um sistema religião. Ele faz essa analogia de forma direta. E eu acho que esse ceticismo, né, dele dizer que como se, por exemplo, o campo religioso fosse um campo que não tem disputa até hoje, que é um campo que já fosse dado, que o ateísmo já fosse um senso comum, sendo que não é. Então, eles estão falando de coisas muito diferentes, eles estão abordando o ceticismo e a crítica deles de pontos de vista muito diferentes. Então, eu não consegui juntar algo desses dois. Pode crer mesmo. Tem isso. É difícil, né, velho? Realmente, o campo da espiritualidade é o campo talvez mais aberto de todos do ponto de vista científico, que a gente não consegue explicar, mas que para a maioria dos seres humanos é quase inegável. Então, é difícil também. Eu acho que a pergunta que surgiu, para mim, isso tudo independente se você definiu algo como inteligência ou não, isso vai servir de alguma coisa se você não conseguir confiar nessa inteligência, essas pessoas não. Sabe? Que uso que isso vai ter? confiar que você diz assim no alinhamento da inteligência artificial? De você sentir que aquilo pensa como você, porque eu acho que para ter alguma paridade nas relações humano-máquina, né, você tem que sentir uma paridade, e se não é todo mundo que tem, se isso não é algo que está em um campo mais de conforto, né, mais de afeto, qual que seria a serventia disso? Bom, eu queria trazer mais uma voz para a roda. Vou compartilhar com vocês aqui, que eu vou ler, mas vocês podem ir acompanhando. São 3 parágrafozinhos aqui do Flusser, meu filósofo de referência. Posso só fazer um comentário, só para não perder com isso que o Gabriel trouxe aí do Nicoleles, que me chamou a atenção um ponto que ele colocou, que é o seguinte: ele falou assim, mas também não poderia como ser diferente, né, dado o histórico, né, o background dele. E aí, cara, eu tô lembrando de um livro, assim, é um crime falar que eu li, tá? Eu passei os olhos por todas as palavras, que é a Crítica da Razão Pura, do Kant, que ele fala sobre
o fenômeno e puta, tem um pouco desse paralelo que a gente estava falando dos sensores, de percepção e tal. Tipo, a gente só conhece o mundo como ele aparece, né? E esse acho que é o que tem mais próximo aí do que ele define como fenômeno. E se a gente for pensar que existe um paralelo com a inteligência artificial, realmente o modelo ele só dá output com base naquilo, né, com aqueles padrões que ele já viu, e a gente está arranhando a casquinha aí das emergências, né? E por que eu pensei, né, isso quando o Gabriel falou ele só pode falar isso, ele só pode falar isso por causa do background dele, né? A gente tem meio que um ponto principal que, assim, a nossa estrutura cognitiva, a priori, né, é ela que molda os dados sensoriais que a gente processa. E da mesma forma que a arquitetura e dos modelos põe um pouco esse viés, assim, na estrutura dos dados, né? Então, eu lembrei um pouco desse livro do Kant aí, porque eu acho que vai chegar num ponto, assim, onde a gente vai divergir um pouco, né, no sentido de pegar um outro caminho, que o mundo como ele vai aparecer para as AIs, ele vai ser muito mais complexo e com dados que a gente já não vai ter condições de interpretar isso, assim, a nossa experiência não vai conseguir mais interpretar aquilo e acho que é o ponto onde os AI safety levels vão escalar de 4 para cima, hein? Só queria aproveitar o ponto e não esquecer dessas conexões aí. Bom, eu vou lá, vou ler que eu acho que tem várias coisas aqui que a gente discutiu, mas ao mesmo tempo tem uma perspectiva diferente. Bom, eu vou ler uns 3 parágrafos aqui do Língua e Realidade, que é um livro que o Flusser publicou 60 anos atrás, ele é de 1964. Esse capítulo chama Conversação e Conversa Fiada, basicamente a tese do livro, desse Língua e Realidade, é que a língua é quem cria a realidade, quem forma e quem constrói a realidade. E aí ele vai dizer que a língua tem essas 2 camadas, a conversação e a conversa fiada, não vou entrar no mérito da diferença. Aí tem um momento que ele diz assim, essas camadas consistem de redes, deixa eu dar um zoom aqui, essas camadas consistem de redes que podem ser consideradas subjetivamente como formadas por intelectos que irradiam e absorvem frases, e objetivamente como formadas por frases que se cruzam em intelectos. Na camada da conversação, esse processo de irradiação, absorção e cruzamento é autêntico. Formam-se frases, isto é, surgem informações que são emitidas e tornam-se mensagens. Os intelectos são os lugares dentro da conversação onde as informações surgem ou são acumuladas. Uma nova ciência, a cibernética, estuda esses processos sem... Deixa eu passar para a próxima. Ai, caralho. Peraí que eu acho que eu... Rapidinho. Aqui. Sem dar-se conta, conforme creio, do território exato do seu estudo, da camada conversação da língua. Como resultado dessa nova ciência cibernética, cérebros eletrônicos, que talvez seja até um termo mais interessante do que inteligência artificial, cérebros eletrônicos estão prestes a participar dessa camada da língua, tornando-se, nesse sentido, algo restrito, intelectos. Aí vou pular um pouquinho. Ele diz assim, os cérebros eletrônicos, estou aqui, os cérebros eletrônicos serão da Zen, existências no sentido heideggeriano, mesmo participando, como provavelmente participarão, visão terrível, da nossa conversação plenamente. Isso porque as camadas superiores da língua lhe serão eternamente vedadas. Depois ele vai dizer assim. Caramba. Essa para a última.
Como resultado dessa nova ciência, esse aqui já foi, né? É que era a última página que eu queria. Será que eu digitalizei errado? Rapidinho. Aqui. O clima que prevalece na camada da conversação é de intelectos realizados pelo contato com os outros. Os intelectos são abertos uns para os outros, são reais, não por estarem aqui, da Zen, mas por estarem juntos, Mitzain. Os intelectos absorvem informações emitidas por outros, isto é, aprendem e compreendem, e emitem informações novas, ou seja, articulam. Para falarmos existencialmente, os intelectos transformam as informações que lhes são coisas em informações que lhes serão instrumentos. Nesse trabalho produtivo, deixam de ser determinados para tornarem-se livres. A liberdade do intelecto, na camada da conversação, reside em sua transformação de frases em novas informações a serem transmitidas. Nesse sentido, receio que também os cérebros eletrônicos estarão livres. Não sei até que ponto os pensadores existencialistas estariam de acordo comigo nesse sentido. Trata-se, como se vê, de uma liberdade mecânica de reagrupamento de elementos fixos e dados. É isso. Acho que é uma perspectiva bem diferente da do Nicoleles, mas acho interessante esse lance da conversação e de admitir que o cérebro eletrônico pode participar da conversação. Isso aí é Shannon, teoria da informação na veia, né? É. Até os termos que ele usa são muito parecidos, assim. E louco, porque é 64, né? Ele está falando de cérebros eletrônicos participando da conversação, sendo que cérebro eletrônico em 64, o que é que tinha, né? Não, total. Eu acho meio Possivelmente maluco. viagem no tempo, né? Então, eu acho meio maluco porque essa discussão, tipo, em teoria da informação, aí não no caso do texto específico, mas, tipo assim, quando eles estavam dando design, assim, em teoria da informação, o Shannon e as pessoas depois, eles falam assim, cara, a gente está criando uma teoria muito geral sobre como aparentemente o universo funciona nas suas camadas mais fundamentais, assim, tipo, mas sem pensar necessariamente quais são as leis da física que regem o universo, mas se o universo ele tem uma linguagem da qual qualquer coisa que comunica com outra coisa, seja no nível da fala ou seja no nível atômico, existe como a gente escrever essas interações de forma informacional. Né? Tipo, a unidade de medida da teoria de informação é o bit. Isso é muito louco de pensar. Eles estão tentando criar uma teoria do universo de bits. Né? Eu acho isso muito maluco. E tem uma parada muito doida que eu acho que pouca gente tá ligada, mas existe uma derivação matemática formal de como você chega em equações muito famosas da física, como a equação de Maxwell, do eletromagnetismo, somente através de teoria da informação. Então, se você partir de alguns princípios na teoria da informação, você consegue derivar leis físicas das interações eletromagnéticas de corpos. É meio complexo de fazer isso, mas dá para fazer. Então parece que existe algo de bem fundamental assim na teoria da informação sobre as formas como as coisas interagem no dia a dia. Enfim, sei lá, acho que eu divaguei, mas acho bem foda assim pensar interações que estão no nível biológico e psicológico de uma forma usando a teoria da informação como uma base assim epistemológica de investigação, sabe? Total. Galera, eu vou ter que sair, que eu já me atrasei aqui. Não sei se vocês continuam, se a gente encerra aí CVT esse aqui vem. Eu também vou precisar. Então bora. Então, até terça. Valeu todo mundo, obrigado. Valeu, gente. Valeu, Valeu, galera. galera. gente. Falou, Valeu, falou, galera. até a próxima. Miriam, Boa volta. noite. Voltem sempre. Volta aí. Valeu. 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 E aí, curtiu? E aí, maneiro. Ainda É tá gravando diferente. isso aqui.